Olá, eu estou chegando com mais um Educatriz dela, trazendo dicas, aulas, vídeos dos nossos professores da rede municipal. Hoje traremos vídeos bem diversificados. Iniciaremos com a professora Edma Ribeiro, da disciplina de língua inglesa, onde ela dá uma aula bem legal. Nós vamos falar um pouco sobre a prevenção do Covid-19 ou coronavírus. Alguns termos, algumas das formas de prevenção em inglês. Let's work together to prevent COVID-19 or coronavirus. Vamos todos juntos trabalhar com a prevenção do coronavírus, do Covid-19. Iniciando com Number 1. Wash your hands with soap and water often 20 seconds. Traduzindo para o português, lave suas mãos com água e sabão por 20 segundos. 2. Use a hand sanitizer like a gel with 70% alcohol, que higienize suas mãos com álcool em gel 70%. 3. Don't touch your eyes, nose, or mouth with unwashed hands. Ou seja, não toque suas mãos, olhos, nariz, não toque com as suas mãos sujas, olhos, nariz ou boca. 4. Cover your mouth and nose with your sleeve when coughing or sneezing. Cubra sua boca e nariz com o cotovelo quando for tossir ou espirrar. 5. Avoid close contacts with people. Evite o contato próximo com pessoas, muito próximo com o outro. And 6. Wear masks and avoid visit other places and people. Use máscaras e evite visitar outros lugares, outras pessoas. E para finalizar, com um termo bastante utilizado hoje em dia, que é stay home e stay safe, que é, respectivamente, fique em casa, fique seguro. Nós temos também o vídeo do professor Idenei. Ele dá uma aula de redação e é uma dica bem importante para você que vai fazer Enem, para você que está saindo do ensino fundamental maior ou até mesmo está querendo dar uma relembrada em como funciona a estrutura de uma redação e como produzir a mesma. Olá a todos, somos da Unidade de Ensino São Vicente de Paula, da modalidade EJA. Sou o professor Idenei e hoje nós vamos trabalhar um assunto dentro da língua portuguesa que é sobre redação. Redação é o ato ou efeito de redigir. Redigir significa escrever. Portanto, a redação é toda a composição escrita. Uma frase é uma redação, uma receita é uma redação, uma poesia é uma redação, toda composição escrita é uma redação. E a redação ela é dividida em 3 tipos: descrição, dissertação e narração. A narração, que é o tema que nós vamos aqui abordar neste momento. A narração, como a própria palavra descreve, é um texto, é uma composição escrita que tenha narrador. Então, se tem narrador, é uma narração, é uma narrativa. A narrativa, ela é dividida em 5 tipos, que é o conto, a crônica, a fala, a novela e o romance. São 5 tipos de narrativas. E eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma narrativa que é o toco de lápis. Vamos ler comigo. Diz assim, o toco de lápis. Lá, no fundo da gaveta, 2 lápis estavam juntos. Um era novo, bonito, com uma ponta muito bem feita. Mas o outro, coitadinho, era triste de se ver. Sua ponta era redonda. Dele só restava um toco, de tanto ser apontado. O grandão, novinho em folha, olhou para a triste figura do companheiro e chamou: "Ô baixinho,
Você aí embaixo, está me ouvindo? Não precisa gritar, respondeu o toco de lápis. Eu não sou surdo. Não é surdo? Ha, 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 ha. Pensei que alguém já tivesse até cortado as orelhas, de tanto apontar a sua cabeça. O toquinho de lápis suspirou. É mesmo. Até já perdi a conta de quantas vezes eu tive de enfrentar o apontador. O lápis novo continuou com a gozação. Como você está feio e acabado. Deve estar morrendo de inveja de ficar ao meu lado. Veja como eu sou lindo e novinho em folha. Estou vendo, mas me diga uma coisa. Você sabe o que é uma poesia? Poesia? Que negócio é esse? Sabe o que é uma carta de amor? Amor? Carta? Você ficou louco, toquinho de lápis? Fiquei tudo. Louco, alegre, triste, apaixonado, velho e gasto também. Se assim fiquei, foi porque muito vivi. Fiquei tudo aquilo que aprendi de tanto escrever durante toda a vida. Romance, conto, poesia, narrativa, descrição, composição, teatro, crônica, aventura, tudo. Ah, e valeu a pena ter vivido tanto, ter escrito tanto, ter escrito tanta coisa, mesmo tendo de acabar assim. Apenas um toco de lápis. E você, lápis novinho em folha, o que é que você aprendeu? O grandão, que era um lindo lápis preto, ficou vermelho de vergonha. Pedro Bandeira. Então, aqui é um exemplo de uma narrativa. Um exemplo de uma narrativa. Vamos observar aqui alguns elementos deste assunto. Da narrativa. A narrativa tem alguns elementos. Vamos observar o primeiro, o narrador. O narrador de uma narrativa pode narrar em primeira pessoa. Quando ele é narrador personagem, ele narra e participa da narrativa. E ele pode narrar em terceira pessoa, quando ele narra e não participa da narrativa. Ele não é personagem, ele é apenas narrador. É o foco narrativo que chamamos. O narrador pode ser personagem, como foi dito, e quando ele narra e participa da história, e ele pode ser narrador observador, quando ele narra e não participa da história. Tem também o narrador onisciente, que é aquele narrador que ele, além de narrar, ele também tem ciência de todos os fatos, o que vai acontecer depois, o que tem o psicológico dos personagens, onisciente, narrador onisciente. Outro elemento da narrativa é o tempo. O tempo cronológico é aquele tempo que aparece dentro da narrativa, semana passada, o mês, o século, o ano, enfim, o tempo cronológico de uma narrativa. E tem um tempo psicológico, que esse tempo psicológico ele não aparece impregnado na narrativa, ele está apenas no psicológico das personagens. Também vamos observar isso fazendo uma leitura bem minuciosa para descobrirmos esse tempo psicológico. Outro elemento da narrativa é o espaço, o local onde ocorrem os fatos. Se você observar o texto que nós acabamos de ler, a narrativa que nós acabamos de ler, lá no início tem o espaço da narrativa, que é na gaveta, na gaveta. Então o lápis grande e o lápis pequeno estão dentro de uma gaveta. Toda a narrativa vai estar ali, dentro desse espaço, Então o espaço é o local onde ocorre a narrativa. Outro elemento da narrativa é os personagens, que é o personagem protagonista e o antagonista. Os personagens protagonistas são aqueles que toda a história desenrola ao seu redor, e os antagonistas são aqueles personagens que fazem sua interlocução com os protagonistas. Personagem, outro elemento da narrativa. E o enredo são as sequências dos fatos de uma narrativa, o enredo de uma narrativa. Então todo texto narrativo, toda redação tem um enredo. A narrativa tem um enredo. O que é isso? Primeiro, a apresentação. Se nós observarmos a narrativa que nós acabamos de fazer, a leitura, nós vamos observar a apresentação. No primeiro parágrafo, que é a apresentação, foi apresentado ali os personagens. O lápis grandão e o toco de lápis. E foi apresentado ali também
o tema seria discorrido durante toda a complicação. A complicação de uma narrativa é a partir do segundo parágrafo. Já começa ali a discorrer sobre todo o assunto, todo o desenrolar da narrativa. Segundo parágrafo, terceiro, quarto, enfim, dependendo do tamanho da narrativa. E o clímax da narrativa. O clímax é o momento mais tenso da narrativa. É aquele momento em que é mais tenso, é um momento da narrativa que é mais cômico, é mais espantoso, é o clímax de uma narrativa, às vezes engraçado, mas às vezes bem cômico, bem drástico, né? Aquele momento bem crucial que é chamado de clímax de uma narrativa. E o desfecho da narrativa. O desfecho da narrativa é a parte final da história, é a parte final. No exemplo que nós acabamos de ver, o desfecho da narrativa foi que o lápis grande, ele se decepcionou, né? Ele viu que ele era grande e bonito, mas ele não tinha assim muito conhecimento, ele não tinha assim muita experiência vivida, né? Porque ele não era gasto, ele não viveu. Então então a narrativa teve esse desfecho. Então, meus queridos, esta é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido a respeito desse tema chamado narração. Muito obrigado a todos. Diariamente estamos recebendo vídeos dos nossos professores. Recebemos também o recado da tia Sândia. Ela dá um recadinho bem legal e vocês precisam conferir. Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é a tia Sândia, professora de Educação Física da Unidade de Ensino Santo Antônio de Pádua. E eu estou morrendo de saudade de vocês, mas olhem, fiquem em casa, pelo menos por enquanto. E eu conto com a ajuda dos papais, das mamães, que possam usar a criatividade, recriar atividades físicas, exercícios físicos que podem ser feitos aí, dentro da sua casa, na sala, na cozinha, no quarto, no quintal, enfim. Não pode ficar parado. Vamos lá. Você pode fazer um jogo de dama. Gente, pegue um papelão, junte tampinhas de garrafa, chama o irmão, chama o pai, chame a mãe. Você também pode pular corda. Outra dica bem legal é dançar. Ligue o som, escolha uma música da sua preferência e dance. Bota para queimar calorias. Se a sua casa tem escada, suba a escada, desça a escada. E é isso, gente. Não é férias, é quarentena, mas movimentem-se. Até logo, fique com Deus. E não só os nossos professores estão enviando seus vídeos, as nossas crianças também. Recebemos alguns onde as nossas crianças estão realizando atividades em casa. Não ficar separando as palavras? Que nome é esse daí? Aí faz o traço. Sei. Agora faz... Que nome é esse daí? Mala. O principal é higienizar as mãos. Não quer dizer que tem que ser só com álcool gel. Agora escreva seu primeiro nome. A questão não é, a princípio, matar o germe, o vírus. E sim a limpeza, que vai impedir que você transmita esse vírus para outras pessoas, ou até através de contato da sua mão com a sua boca. Ou... a dica para formar. Nesse sentido de doação também para os alunos, nós não estamos fazendo, até porque a nossa demanda de alunos estão hoje praticamente em abrigos. Então já estão sendo atendidos uma boa parte através do nosso atendimento de cesta básica, plantas quentinhas, enfim. Mas a questão do alimento da merenda escolar, nós não estamos de forma alguma, até porque é proibido por lei fazer esse procedimento. E se tivermos que doar... Terminou? Será doado. Papel.
Olha! E você que está precisando relembrar alguma aula de matemática, hoje estamos trazendo uma microaula que fala de MDC e MMC. Boa tarde, né? Hoje a gente vai ter uma microaula de MMC e MDC, onde o MMC de 12, 15 e 18, a gente vai procurar esse MMC. Então, nosso primeiro passo, como já foi feito aqui, fatorar em fatores primos, e a gente fatorou esse número. Primeiro, o que quer dizer fatorar em fatores primos? É dividi-los pelos números primos. Nosso primeiro número primo é o 2, então a gente dividiu o 12, o 15 e 18 por 2. O 15, como não é divisível por 2, continuou. E o 6 e o 9 é o resultado dessa divisão. Novamente dividir por 2, porque o 6 ainda é divisível por 2, que deu 3, 15, 9. E como a gente chegou em um passo que nenhum dos três eram divisíveis por 2, a gente passou para o próximo número, que é o 3, né? O próximo número primo. E a gente dividiu, a gente dividiu o 3, o 15 e o 9 por 3, que deu 1, 5 e 3. A gente ainda tem o número 3, que dividir por 3, que vai dar 1, 1 e 5. E o próximo número é o 5, que vai dividir o resto, a gente vai chegar onde a gente queria, que era todos darem a divisão 1. E como é que a gente vai achar esse MMC? Multiplicando os meus divisores. Então, a gente vai ter 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, que vai dar 4 vezes 9 vezes 5. 4 vezes 9 é 36. Eu gosto primeiro de dividir por 10 e multiplicar por 10 e depois dividir por 2. Porque fica a mesma coisa de 4 vezes 9 vezes 5, só para não ficar quebrado. Então, 4 vezes 9, 36. 36 dividido por 10 vai ser 36 vezes 10 vai ter 360, dividido por 2 vai ser 180. Então, a gente também vai ter o MDC, que a gente vai fazer a mesma coisa que foi feito desse lado. A única diferença é que a gente vai grifar os números que dividiram os 3 ao mesmo tempo, que no nosso caso foi o 3, o 15 e o 9. Como o 3 dividiu esses 3 números ao mesmo tempo, a gente vai grifar ele. No nosso caso aqui, não tem nem outro número que dividiu os 3 ao mesmo tempo, mas se houvesse, a gente iria multiplicá-los. Mas como só sobrou 3, então nossa resposta é 3. E é assim que a gente encontra o MMC e o MDC. Nós recebemos também o vídeo da professora Tayane. Ela é professora de língua portuguesa da Unidade de Ensino São Vicente de Paula e ela dá uma dica bem legal. Olá, eu me chamo Tayane, sou professora de língua portuguesa na Escola São Vicente de Paula, em Trizidela do Vale. Hoje estou trazendo para vocês algumas dicas que vocês podem estar exercitando neste período de quarentena. A primeira dica é: reservem uma parte do seu dia para estar se dedicando aos estudos, de preferência no horário que você costumava ir para a escola. Reserve no mínimo de 1 hora a 1h30 para você estar atualizando seus conteúdos ou até mesmo estar estudando aquele tema no qual você tem mais dificuldade, como por exemplo gramática, que é um dos temas que os alunos mais possuem dificuldades em língua portuguesa. A segunda dica que eu dou para vocês é ampliar o vocabulário. Professora, o que é que eu posso fazer para estar ampliando o meu vocabulário? A resposta é simples: lendo, seja livros, seja artigos na internet, ou até mesmo aqueles links que nós recebemos nos grupos do WhatsApp, links de blogs que têm o objetivo de nos trazer notícias. O interessante é que quando você se deparar com uma palavra cujo significado você não conheça, procure no dicionário ou até mesmo na internet o significado dessa palavra, para que esse conceito esteja sendo fixado na sua mente. E a terceira dica que eu estou trazendo para vocês é uma dica de leitura. É este livro que faz parte da coleção Clássicos da Literatura, cujo tema é O Cortiço, de Aloysio Azevedo. O interessante dessa coleção é que eles vêm com uma linguagem mais acessível e também adaptada. Como vocês podem perceber, o conteúdo ele é reduzido, diferente do livro original. Outra coisa interessante é que eles possuem ilustrações. Olha só como vocês podem estar vendo. E essas ilustrações ajudam o leitor na hora da compreensão da leitura.
E o que me chamou mais atenção no livro é que no final vem esse suplemento de interpretação, que é justamente para exercitar o que foi aprendido durante a leitura. Então vale a pena conferir, tem um preço bastante acessível e também o conteúdo é super interessante porque segue fielmente a história do livro original. Então eu espero que vocês possam estar colocando em prática essas dicas, porque o importante é não ficar parado neste período de quarentena, já que nós não estamos de férias. Então é isso aí, espero que tenham gostado das dicas. Se você está gostando dos vídeos que estamos mostrando, mande sua mensagem pedindo algum conteúdo, dando alguma sugestão ou até mesmo uma crítica, nós iremos recebê-las. Até o próximo Educa Trizidela.